Oi, gente, oi. Sim, como assim, crise? Crise atual? Quem é que disse isso? Nós temos uma crise atual aqui no mundo? Na Alemanha? Gente, não. Aqui não. Aqui na Alemanha não tem crise, gente. Não. Aqui na Alemanha não existe crise. Não desse tipo que vocês acham, que vocês pensam que existe. Aqui, nessa crise, chamada crise, que não é crise, né, gente? Porque senão não poderiam fechar 34 hospitais aqui na Alemanha. Vocês estão escutando certo. 34 hospitais aqui na Alemanha estão sendo fechados. Com o dinheiro, escutam só, com o dinheiro do primeiro fundo de estrutura hospitalar, que se chama KHSF. 34 hospitais e localidades hospitalares foram ou serão fechados em breve. Isso inclui tanto fechamentos completos, onde um local cai completamente fora da rede de abastecimento, como também projetos e conversões de concentração. O jornal O Ärzteblatt tinha relatado anteriormente sobre isso. Além disso, do fechamento, em parte ou por completo, de 34 hospitais, além disso, 36 departamentos foram fechados em mais de 24 locais. Quase metade dos quais eram instalações de ginecologia e obstetrícia. Obstetrícia, né, eu acho. E não, gente, porque nós temos tão poucas crianças. Não. Nos últimos anos, agora até aumentou a natalidade aqui na Alemanha. Esse é o resultado do relatório final do Instituto ERVI, de Pesquisa Econômica. O ERVI apresentou o relatório sobre a mudança estrutural provocada pelo Fundo de Estrutura Hospitalar em 19 de julho desse ano. Com o primeiro Fundo de Estrutura Hospitalar, para 2016-2019, o governo federal forneceu aos estados fundos de até 500 milhões de euros, com os quais os estados podem promover a redução das chamadas sobrecapacidades. Gente, e falamos, né, de capacidades no setor de, principalmente, ginecologia, né, e crianças pequenas, né? As tais sobrecapacidades, bem como a chamada concentração de serviços de atendimento hospitalar e instalações locais de atendimento hospitalar não autônomo. Entretanto, isso só seria possível sob a condição de que os estados levantassem a mesma quantia que o governo federal e não reduzissem o financiamento de seus investimentos no processo. De acordo com o relatório, havia menos hospitais fechados em estados com uma alta densidade hospitalar do que naqueles com baixa densidade hospitalar. Em estados com uma alta densidade de camas, por outro lado, mais camas tenderão a ser cotadas. Mas a correlação não foi estatisticamente significativa nesse caso. No total, 62% dos pedidos de financiamento para tais medidas foram aprovadas e 96% dos fundos destinados a esse fim foram utilizados. 91% do financiamento foi destinado a projetos para a concentração de serviços de internação, o que também inclui puros fechamentos e conversões. Dentro da estrutura dos projetos financiados, 3.099 leitos foram agora cotados em todo o país. Lembrando que a gente não fala nesse momento dos mais de 4.500 leitos de UTIs que foram também apareceram. Né? 3.099 leitos foram agora cotados em todo o país. Segundo o relatório, os hospitais sem fins. Nós estamos aí
hospitais sem fins lucrativos. Os hospitais sem fins lucrativos foram particularmente afetados pelos projetos de financiamento. No relatório, o governo federal concluiu. O relatório final da avaliação de acompanhamento pelo Instituto RVI deixa claro que o objetivo legislativo perseguido com a tal de Fundo de Estrutura Hospitalar de melhorar as estruturas de atendimento com base nos efeitos de concentração e na redução dos custos de retenção foi basicamente alcançado. Então eles querem fechar muitos hospitais por completos ou certas áreas nos hospitais. E aí o pessoal acha que abre mais assim são pessoas despedidas, né? Enfermeiros, médicos, etc. E eles vão procurar um outro lugar em outro hospital e trabalhar lá. E assim eles vão juntando, centralizando os hospitais, achando que vão ter mais mão de obra, assim. Acreditando que se o meu hospital aqui fecha e o outro, lá em 150, 200 quilômetros, tem vagas, eu vou me mudar para lá. Tirar, talvez, a minha vida completamente da minha cidade, onde eu fiquei, talvez, 20 anos, comprei um apartamento, estou pagando apartamento, etc, etc. Tudo isso vocês sabem. Eles acham que isso é a solução, gente. E assim também fazer com que cada vez mais cidadãos precisam ir mais longe para ser atendidos. Isso, na Alemanha, um dos países mais ricos do mundo, gente. Isso eu mostro para vocês aqui no nosso canal, o que acontece aqui nos países mais ricos dos mundos, né, gente? Como eles acabam com o nosso setor de saúde. E até hoje, até 20 anos atrás, tudo funcionou muito bem. Né? E de lá para cá eles começaram a cortar cada vez mais. Fazendo com que muitos hospitais foram privatizados. E vocês sabem, quando é uma coisa privatizada, muitas vezes funciona melhor. Sem dúvida. Não. Mas acaba sendo olhado o lado apenas lucrativo. Né? Não a ajuda aos seres humanos. Não, gente. Enquanto isso está sendo federal ou estadual, a vida de cada um tem ainda mais prioridade. Na hora de mudar para ser privado, conta mais o número, os dados, o lucro. Né? E isso, no setor de saúde, eu acredito que não deveria acontecer. Nós temos muitos setores onde isso pode ajudar muito, mas no setor de saúde, onde se trata de vidas, falando de lucro, é um absurdo. Uma das decisões mais questionáveis afetadas por esses fechamentos hospitalares esse ano foi, entre outros, o fechamento da clínica especializada, escuta só, em pulmões no Centro de Pesquisa Borstel, perto de Hamburgo. Pulmões, né? Vocês lembram que situação a gente está passando nesse momento aqui? Já começa a tossir de novo, né? O conselho... deixa eu ver. A clínica especializada em pulmões no Centro de Pesquisas Borstel, perto da cidade de Hamburgo, que finalmente fechará no final do ano. O encerramento foi por razões econômicas. O Conselho de Administração justificou sua decisão no verão com perdas econômicas consideráveis. E porque as conversações
com operadores potenciais haviam ficado sem resultados. Claro, né? Porque eles não querem mais pagar, eles não querem aumentar o salário, etc. O futuro da clínica, de 80 leitos, que tratava 2.800 pacientes internados e 4.500 pacientes externos a cada ano, estava em discussão desde o verão. Além da possibilidade de clínicas maiores em cidades como Hamburgo, razões econômicas foram alegadamente o principal. O que é isso? Ele está limpando a neve na rua. Ó, não sei se vocês veem. Ele está tirando aquele gelo que ficou agora, que está derretendo. Deixa eu só repetir, né? O encerramento foi por razões econômicas. O Conselho de Administração justificou sua decisão no verão com perdas econômicas consideráveis e porque as conversações com operadores potenciais haviam ficado sem resultado. O futuro da clínica, de 80 leitos, que tratava 2.800 pacientes internados e 4.500 pacientes externos a cada ano, estava em discussão desde o verão. Além da possibilidade de clínicas maiores em cidades como Hamburgo, razões econômicas foram alegadamente o principal problema. As necessidades de pessoal tiveram que ser satisfeitas cada vez mais por freelancers. Quer dizer, eles não tiveram mais tiveram dificuldades de achar empregadores. Então aqui acontece muito que eles chamam muitos enfermeiros que trabalham assim 2 horas nesse hospital, 1 hora ali, 1 semana ali, 1 mês lá, sabe? Então, como é que a gente diz? Talvez vocês saibam, entendam provavelmente. Né? Eles alegaram que por isso eles têm muita despesa. Mas sabe, o pensamento desses hospitais é o seguinte: eles nem sempre têm uma alta capacidade dos leitos, às vezes a ocupação baixa, e aí eles têm pessoas a mais empregados. E por isso eles muitas vezes põem 2, 3 para fora, pensando assim, quando a capacidade de leitos aumenta, né, a ocupação aumenta, a gente procura ajuda de fora, de um enfermeiro que a gente não precisa pagar 12 meses, e sim, a gente chama ele para 2, 3 semanas. No momento, custa mais alto, mas durante o ano, a gente pode ganhar ainda nisso. Esse é o pensamento, talvez, eu espero que vocês entenderam. Que absurdo é isso. As necessidades de pessoas tiveram que ser satisfeitas cada vez mais por freelancers. O que levou a altos custos de colocação. Claro que isso custa mais alto. Após o fechamento das instalações do respectivo hospital universitário, o Universitário de Schleswig-Holstein, em Kiel e Lübeck serão agora expandidos. Então eles fecham uma clínica em Hamburgo e aumentam clínicas nas cidades de Kiel e Lübeck, que tem uma certa distância. Quer dizer, as pessoas que precisam de tratamento vão ter que ir para outras clínicas com mais distância. Isso é um país mais rico do mundo, gente. Um dos países, né? Mas mostra claramente aonde nós estamos indo no nosso setor de saúde. O nosso atual querido novo ministro da Saúde, Karl Lauterbach, já falou no dia 4 de junho de 2019. Todos sabem que devemos fechar pelo menos a cada 3, na verdade, a cada segundo clínica na Alemanha. Isso ele disse em junho, 4 de junho de 2019,
né? O nosso especialista em saúde já disse na ocasião, na verdade, cada segunda clínica nós temos que fechar. Então, teremos outras clínicas com pessoal suficiente, custos mais baixos, melhor qualidade e não tanta redundância. Sabe, essas são as pessoas que nunca trabalharam em clínicas, né, em hospitais. São aqueles que estudaram em universidades, fizeram esse curso, mas nunca praticaram e estão lá sentados como deputados, hoje federais, estaduais, ou como ministro da saúde, e falam dessa maneira. E o que significa isso para o cidadão? Eles não querem nem saber. Eles só pensam em ter mais lucro, ter menos custos, etc. Então, assim, o nosso setor de saúde cada vez mais se encontra em apuros. E o resultado é das ações dos nossos líderes. Gente, forte abraço. Com esse sol, com esse tempo maravilhoso, nós continuamos com o alto astral. Nós vamos colocar o dedo lá onde dói. Gente, forte abraço. Até mais.